Deus, no meu viver. Estar em tua presença é o meu prazer. Estar em tua presença, Senhor, é o meu prazer. Estar em tua presença, Senhor, é o meu prazer. Repete isso. Estar em tua presença, Senhor, é o meu prazer. Adorador que é adorador tem que dizer isso. Estar em tua presença é o meu maior prazer. Nós que somos uma comunidade eucarística, uma comunidade adorativa, vamos dizer assim, nascemos fazendo adoração, adorando ao nosso Senhor Deus. Então é o nosso maior prazer estar em adoração, estar na presença de Deus, né? Fazendo aquilo que fomos chamados a fazer, adorar e servir com alegria. Isso não só nós da comunidade de adoração, mas todos nós somos chamados a adorar e a sentir prazer na presença de Deus, presença eucarística, né? Que Jesus se fez pão como alimento para nós, e ter essa presença eucarística assim tão perto da gente, esse é um presente que Deus nos deu, né? Ele se fazer pão e se fazer presente e tão perto de nós é realmente um presente. Então que a gente possa ter esse sentimento de gratidão, porque Deus ele se doa por nós, ele tá com a gente sempre ao nosso lado. Nós temos ele tão perto e às vezes a gente não tem sede de Deus, a gente esfria, e a gente tem o Senhor assim tão perto de nós, e é o mesmo que não ter às vezes, né? E a gente só dá valor às vezes na dor, né? Isso acontece muito, né? Então, vem Espírito Santo, vem conduzir essa palavra, vem conduzir esse dia, todo esse dia de hoje, todo esse retiro da comunidade em adoração que continua, e vem nos preparar, Senhor, para nosso retiro no final de semana, e preparar que o Senhor possa conduzir o dia de cada um de nós, hoje, dia de trabalho, quem estiver trabalhando, quem estiver estudando, então que o Senhor possa aí estar presente na vida de todos nós, que vocês possam se abrir realmente e deixar que o Espírito Santo conduza todo o nosso dia de hoje. Bom, vou baixar um pouquinho aqui o som, porque eu não tenho ideia se o som aí... Como já vocês viram essa semana, na segunda-feira, quem fez a live foi Maiara, ontem foi Bruno, e hoje eu estou fazendo, né? Nós estamos, como o nosso pai pediu, revendo algumas lives que ele fez. Ele pediu, veja alguma que chamou a atenção de vocês, partilhem e vejam, botem a visão de vocês. Então, da mesma forma que os meninos fizeram, eu trouxe aqui também um trecho de uma live que ele fez recente, acho que foi sexta-feira, que foi o Evangelho de João Batista, que é o nosso baluarte da nossa comunidade. Então, eu vou colocar aqui um trechinho da live para vocês ouvirem, e aí depois a gente vai partilhando. Eu vou partilhando aqui o que é que eu senti com vocês, né? Desculpem, gente, eu tô falando um pouco baixo porque tá de noite, hoje ainda é na terça, mais uma vez explicando porque que não tô ao vivo, não tô podendo interagir com vocês, mas já tá, minhas filhas aqui já de casa já estão dormindo, então eu tô falando um pouquinho mais baixo para que
não acordem elas, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui um trechinho da... Eu vou virar aqui. Ai meu Deus, eu vou virar aqui para o computador, para que vocês possam ver o trechinho aqui da live de papai, para depois a gente partilhar. Eu não sei como vira a câmera, meu Deus do céu, não sei se vira, então eu vou virar o celular melhor. Muito conhecido. Alguns diziam que João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderosos agem. Por isso, os poderes agem neste homem. Outros diziam que era Elias e outros ainda que era um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista? Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. João Batista amou a verdade e a anunciou. Apontou a miséria desse poderoso homem de sua época, e isso lhe custou a vida. Porque quando a verdade do Evangelho bate nas pessoas, alguns recebem, refletem, lutam para curar, outros rebatem, e outros se levantam como inimigo daquele que proclama a verdade, porque incomoda. Herodes, sua esposa, queriam de João Batista uma outra fala. Queria João Batista uma outra atitude. Mas Deus disse que a verdade nos libertaria. Quantos João Batistas existem? Fundadores, às vezes, enquanto têm a missão de João Batista, bispos têm a missão de João Batista, líderes têm a missão de João Batista, padres paroquiais têm a missão de João Batista. E ganha muitos inimigos por isso, né? Porque as pessoas querem que o nosso pastoreio seja feito conforme você pensa, e não conforme Deus lhe inspira o coração. Aí ficam com raiva, né? Faz uma ampliação, fica fazendo birra, fazendo ceninha. O que foi que aconteceu com o João? Ficou ceninha, né? Ele passou e João disse a verdade. Você está em adultério, está errado, está pecando e não queira que eu diga outra coisa não. Então ele morreu perdendo a cabeça numa bandeja de prata só para dizer: cale esse homem. Quantas vezes ele tem vontade de calar quem nos fala a verdade, né? E agora na internet é mais fácil, né? Que antigamente era presencial. Agora na internet, se você se abusa da minha cara, você vai e desliga. Puf. Não tô aguentando olhar pra cara dele hoje, não. Você desliga. É porque ele tá fazendo a live pra mim. Eu, o único ser do planeta. A live no final do dia é vista por mais de 1000 pessoas, mas eu fiz a live só para uma pessoa. Oh Senhor Deus. Como o inimigo sabe quem somos, né? E onde nos colocamos. João Batista incomoda aqui. Incomoda por quê? Porque eles não conheciam João Batista. Aí, ó. João Batista ressuscitou. É Elias. É outro profeta. Nem conhecia João. Nem conhecia Jesus. Mas militavam sobre a vida dos dois. Mata um, depois mata o outro. A gente não conhece as pessoas e as matam. Às vezes matam na nossa vida,
às vezes por conceitos próprios, às vezes por fala de outros, não é? A gente se deixa influenciar e mata a pessoa. Eu faço... Os exemplos vêm muito com quem está aqui na minha frente do Zoom. Rodolfo? Pronto, eu vou parar aqui. Aqui já tá suficiente. Deixa eu botar aqui. Eu acho que não sei nem se eu filmei direito aqui pra vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ajeitar. Pronto, gente. Essa aí foi a live que o papai falou sobre o Evangelho de João Batista, né? No Evangelho da execução de João Batista. Eu vou ler só mais um trecho aqui, porque teve algumas partes que me chamou a atenção e sobre o que o papai falou também. Eu tô com minha Bíblia aqui. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Ou seja, Herodes estava cometendo adultério, ele tinha tomado a mulher do irmão, de Filipe, com o qual ele tinha se casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia. Então são 2 pontos aqui que eu queria enfatizar aqui para vocês. Primeiro ponto eu queria falar nessa parte que ele disse que Herodes respeitava João, mas quando o ouvia, Herodes se sentia embaraçado. Ou seja, quantas verdades João Batista não disse a Herodes, não dizia talvez diretamente, como ele disse diretamente, né, para Herodes, quanto indiretamente. E Herodes se sentia embaraçado. Papai na live falou que esse adultério de Herodes era um dos menores dos vários pecados de Herodes. Um dos menores. Então, ou seja, quanta coisa ele não tinha, né? Tanto ele quanto o filho, né? Os 2 Herodes. Então, quanta coisa ele não tinha no coração. E ele ouvindo João Batista, que ele mesmo disse que era um homem justo e fiel à palavra, e ele se sentia embaraçado. E aí eu me coloquei no lugar de Herodes nesse momento, porque todos somos pecadores e eu sou pecador. E quantas vezes, quando sou exortado direta ou indiretamente, eu me sinto embaraçado, eu me sinto envergonhado, quando às vezes a gente escuta aqueles tapas na cara e aquelas verdades que a gente escuta e a gente faz: meu Deus, eu tô fazendo isso, eu tô deixando de fazer isso, e a gente fica embaraçado. Já várias vezes já acontece isso comigo. E aí eu peguei me refletindo nessa palavra, né, que a gente gosta de ouvir, a gente chega junto, a gente escuta a palavra, mas a gente se sente embaraçado porque a gente sabe, nós sabemos o que nós passamos, nós sabemos o que nós fazemos, o que deixamos de fazer, porque não rezamos, porque não gostamos de ouvir a verdade. Essa é a verdade. A verdade, ela não tem pena. O outro ponto, né, que já ligando com esse, é que João Batista, ele fala a verdade. João Batista, ele fala a verdade. Como o papai disse,
fundadores são como João Batistas, os bispos são como João Batistas. E nós, às vezes, não gostamos de ouvir a verdade. Justamente porque nós sabemos, eu várias vezes me pego, eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu deixo de viver. E às vezes a gente se afasta por não querer ouvir essas verdades. E esse daí é o caminho que a gente não deveria fazer. A gente tem que ter maturidade de saber ouvir, trabalhar, porque a verdade, ela vai servir para nos edificar. E não queremos calar a verdade, como aconteceu com Herodes, que ele quis calar a verdade. João Batista foi direto com ele: você não pode fazer isso. E João Batista gostava de ouvi-lo, ficava embaraçado. E aí, ele cortou a cabeça de João Batista, ou seja, ele calou a verdade. O João Batista, ele era um homem de coragem, destemido. Eu fico imaginando se João Batista, ele era praticamente da mesma idade de Jesus, né? E as pessoas, como disse aqui no Evangelho, eles não sabiam quem era João Batista, nem sabiam quem era Jesus. No começo do Evangelho eles dizem, é Jesus ressuscitado. Então eles não conheciam ainda. Então João Batista, ele era destemido. E esse é uma característica que nós temos que ter. De esvaziarmos de nós, das nossas vontades, para anunciar a verdade, anunciar o Evangelho, anunciar a verdade que é Cristo. E aí vem algumas características que temos que ter, né? Que é esvaziarmos de nós mesmos, dos nossos egoísmos, para que a gente possa servir o outro. E que para que apareça em nós o Cristo, e não eu. Não é para fazer isso para que eu possa crescer, para que Cristo apareça e eu desapareça. É isso que João Batista, fazia. Que Cristo apareça e eu desapareça. E é isso que nós, como adoradores, como cristãos, como católicos, temos que buscar a verdade, buscar ouvir a verdade, buscar falar a verdade e buscar servir para que Cristo apareça, para que as pessoas vejam em mim o Cristo. Por que Herodes quis calar? Quis calar João Batista. Ele sabia o que estava fazendo. E várias outras coisas, não era só isso. E nós às vezes não queremos nem escutar, porque a gente sabe o que é que nós fazemos, o que é que nós passamos, o que é que nós sentimos. Mais do que ninguém, só nós sabemos e Deus. Então, esses pontos desse evangelho que me marcou, nesse momento. Como Herodes ficava embaraçado com a fala de João Batista. E como às vezes eu me pego embaraçado com as falas do diácono, do próprio diácono. Meu Deus, cada lapada que a gente escuta, cada tapa na cara, eu disse, não, a bateria tá acabando. E a gente... Então, isso é um sinal de alerta para nós. É um sinal de alerta para que a gente possa viver com mais intimidade, viver mais atento aos sinais. É isso que nós precisamos e devemos fazer. E além disso,
eu queria também partilhar também o evangelho de hoje. Já marquei aqui que o evangelho de hoje, no caso, quarta-feira, porque eu estou na terça ainda, mas eu também já vi aqui o evangelho de hoje para partilhar com vocês, porque me chamou a atenção também e eu não poderia deixar de partilhar. Que é... Tá aqui, peraí. É o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Marcos 7, 14 a 23. Vou guardar um pouquinho vocês pegaram e falam. Lembrando, mais uma vez, eu tô falando baixinho aqui em casa porque as meninas já estão dormindo. Tô fazendo essa live aqui na terça-noite, porque amanhã, logo cedo, estarei viajando, mas com a certeza de que Deus está conduzindo o meu dia, o dia de vocês também. E além dessa partilha, que eu fiz agora sobre João Batista, na qual ele nos chama a proclamar essa verdade de Cristo e nos convida a aceitar essa verdade em nossa vida, que a gente possa ter esse pensamento. Aí, na leitura do Evangelho de hoje, eu também queria partilhar um pouquinho com vocês. É a continuação do Evangelho de Marcos, Aí, começa no versículo 14. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouviu-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele respondeu: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim ele declarava puro todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então me chamou muita atenção também esse evangelho. Eu estava na curiosidade que eu nem ia partilhar sobre ele, mas eu tive curiosidade de ver qual era o evangelho do dia. E quando eu vi, eu disse, não, eu acho que é necessário a gente também partilhar, porque é muito direto, o que Jesus diz. E ele entra com uma faca assim no nosso coração, porque ele diz que nada de fora torna o homem puro. O que torna o homem puro parte do nosso coração. Então, tudo que é de mal do homem vem de dentro. Vem de dentro de nós e não de fora. Aí ele até vai elencando aqui no Evangelho as devassidões, os roubos, assassinatos, adultérios, perversidades, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. E aí só me vem à cabeça que para que todo esse mal que venha de dentro, ele está dentro da pessoa se ela estiver vazia. Porque não há como tudo isso está dentro de você quando você está cheio do Espírito Santo. Não tem como. Então, se você... É uma condição. Se você se abastece, tem uma vida de oração,
tenha uma vida comunitária, tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida eucarística, tenha uma vida de adoração, tenha uma vida fraterna, tenha uma vida com Deus. Então tudo isso está lhe preenchendo dentro de você. Tudo isso. E todos esses mal pensamentos e mal... tudo isso que é de mal, que não vai conseguir entrar no seu coração. Você não vai ter espaço. Porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Você vai estar cheio de Deus. Não tem como esses pensamentos e essas coisas ruins virem de dentro de você, porque não cabe. Não tem... É como se fosse um pote, onde você fosse colocando coisas boas e ali enche. Não tem como. Aqui dentro, você vai abastecendo aqui dentro do seu coração. E isso implica que você tem que ter uma vida diária. A conversão, ela é diária. Então não tem como a gente... esse é um pensamento que eu tô tendo. Não tem como você ter... lógico que a nossa vida, ela é altos e baixos. Você conseguir ficar numa constância, assim, isso vai ser efetivo. Mas é muito difícil você ter uma constância muito grande. Sempre há pensamentos ruins no seu coração. Nós somos pecadores, então nós somos inclinados ao pecado. Mas à medida que a gente vai se abastecendo, à medida que a gente vai tendo... Porque nós somos conscientes, né? Nós não somos inconscientes. Nós somos conscientes e inteligentes. Então, à medida que a gente vai se abastecendo, e à medida que vem algum pensamento, alguma coisa, e a gente sabe lidar com aquilo, sabe o que fazer com aquele vício que a gente tem, com aquele pecado que a gente sabe lidar e sabe o que fazer. Por quê? Porque nós temos já uma vida de oração, uma vida com o Evangelho. Então nós vamos saber jogar de lado isso daí. Agora, se a gente não tem, a gente vai ser alimentado pelos prazeres da carne. A gente vai ser alimentado pelas outras coisas. Assim como Herodes, ele era alimentado com os prazeres da carne e com várias outras coisas. Porque ele não tinha. Ele não era preenchido. E era fechado, porque ele não escutava a verdade. Ele não escutava a verdade que João proclamou para ele. Ele achava ruim, ficava embaraçado. E aí calou João, a pedido de Herodíades. Calou João. E nós, a gente vai calar a verdade? Nós vamos calar a verdade que nós escutamos? Só há um meio. Na minha visão, só há um meio. Temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma vida com o Espírito Santo. Esse é o caminho. E a partir daí, tudo em nossa vida flui. Temos problemas, temos dificuldades, mas a gente vai saber como enfrentar, e vai ter paciência e vai saber como lidar. Não vai se desesperar. E não vai procurar fuga em outros lugares, não vai procurar fuga com outras coisas. Porque a gente sabe onde é que está o nosso alicerce. A gente sabe onde é que está a nossa base. E é em Jesus. E é no Espírito Santo. E não são em outras coisas. Então não tem como a gente querer buscar saídas que não sejam a luz do Espírito Santo, que não seja a luz do Evangelho de Deus, que não seja a luz da Eucaristia. Não tem. Não há outra saída. Temos que ser preenchidos com o Espírito Santo, temos que ter vida de oração, temos que ter vida fraterna, comunitária, para que a gente seja totalmente preenchido com as coisas do céu. Porque, como foi dito, o que nos torna impuro vem de dentro. Vem de dentro da gente. Então a gente precisa
precisamos nos encher do Espírito para que essas coisas não encham o nosso coração. E para que a gente possa ouvir a verdade, acolher a verdade e saber daquilo que nós fazemos, ter maturidade para a gente poder resolver essas questões e seguir em frente. Né? A gente não pode querer abafar, calar e se afastar, porque às vezes a gente se afasta e não quer escutar e acaba se afastando. Não, temos que ter maturidade. Temos que ter maturidade para que a gente possa erguer a cabeça e seguir. Estamos agora nos preparando, né, para viver um retiro. Nós da comunidade de adoração estamos em preparação para viver um retiro, e é momento de a gente se esvaziar de nós, se esvaziar de nós mesmos, para que a gente possa nos abastecer, subir ao monte e escutar a verdade. É isso que nós vamos fazer, escutar a verdade, escutar a palavra que é a verdade. E sermos como João Batista foi, que falou a verdade, que fala a verdade, que era destemido. Esse é o convite que eu faço a todos, nos esvaziar de nós mesmos e que a gente possa estar com os ouvidos abertos e o coração aberto para acolher a verdade. Assim como o profeta João Batista fez, e assim como Herodes não fez. Herodes, ele era um pecador, sabia que era um pecador e não acolheu a verdade. Ele calou a verdade. Então vamos, meus irmãos, tá chegando já o dia do retiro. Vamos em nossas vidas seculares, né, que eu digo, nossas vidas cotidianas, com nossa família, com nosso trabalho. Vamos viver com o Espírito Santo, vamos viver cheios do Espírito Santo, para que nós possamos mostrar a face de Cristo para as pessoas, que nós possamos eliminar todo o nosso egoísmo e que a gente possa até renunciar de vontades nossas, para que o nosso irmão, quem quer que seja, o irmão da nossa família, o irmão do nosso trabalho, para que eles escutem a palavra, para que eles possam se sentir amados e para que eles possam enxergar a face de Cristo em nós, porque esse é o grande testemunho, é o maior testemunho. Não é a gente estar pregando para as pessoas, nem ficar falando de pregação toda hora, não. Nosso testemunho é a nossa vida, o nosso modo de agir, o nosso modo de se portar, e essas pessoas vão sentir que você é diferente, você tem alguma coisa, e essa coisa é o Espírito Santo, é Deus. Então que possamos nos preparar, estar de coração aberto. Tá chegando aí o dia, a ansiedade aí tá batendo a mil já. Desculpe se eu não tô aqui pulando de alegria, mas aqui já tá todo mundo aqui dormindo. Mas vamos, meus irmãos, que vocês possam acolher essa palavra que eu trouxe, e é isso. Que vocês possam aí ter um dia muito abençoado. Fiquem com Deus e lembrar, abrir o coração para ouvir a verdade e se encher do Espírito Santo e se esvaziar de todos esses pensamentos e coisas ruins nas nossas vidas. Beijo no coração de todos e aos da comunidade em adoração até sexta-feira. Beijos. Tchau, tchau.